Olá, eu sou o chefe Eric Velasquez aqui do Centro Europeu e hoje eu trago para vocês a diferença entre os açúcares. Você conhece a diferença entre eles? Vamos lá. Vamos começar pelo nosso açúcar mascavo. O açúcar mascavo é proveniente da cana-de-açúcar, a gente utiliza ele para preparações como brownie e cookies. Temos também o nosso açúcar cristal, que é um açúcar granulado, transparente, e ele preserva mais a umidade dos nossos bolos, dos nossos preparos. Em seguida temos nosso açúcar refinado, aquele açúcar que a gente usa para tudo, aquele açúcar bem coringa que você pode utilizar para diversas preparações como cupcake, bolos. O próximo açúcar é nosso açúcar confeiteiro. Esse açúcar ele é mais fino e a gente pode utilizar para preparos que não vão aquecer, como o chantilly e alguns cremes. E o último açúcar é o nosso açúcar impalpável. Aqui eu tenho um açúcar que ele é mais fino ainda e tem uma adição de amido de milho. Utilizo para preparos que eu quero que seque um pouquinho mais no forno. Pode ser para suspiro, pode ser para pavlova ou pode ser até mesmo para biscoitos. Conta para mim aqui nos comentários também qual é esse açúcar que você mais utiliza ou qual aquele açúcar que você não conhecia ainda. Vocês conhecem essa forma aqui? Conhecem, será? Essa forma é utilizada para fazer bolo chiffon. É um bolo classificado como massas leves, massas aeradas, que nós finalizamos essa receita acrescentando as claras em neve. Assim eu tenho uma massa super fofinha, super macia e eu costumo brincar também que parece uma nuvem de tão fofinha que é essa massa. Olha que bacana essa forma, ela é 3 partes. Então, como se fosse uma forma de pudim, só que com um fundo removível. Então, nessa forma eu vou untar somente a lateral da minha forma e essa parte aqui eu não unto. Por quê? Porque eu não quero que essa massa desgrude dessa forma. Eu vou pegar essa massa depois de pronta e eu vou virar o meu bolo em cima dessa base. Ah, mas por que eu vou virar esse bolo em cima dessa base? Ela é uma massa muito delicada, que se eu deixar ela esfriar da forma assim, ele vai acabar compactando o meu bolo. Então, por isso que eu viro ele de ponta cabeça. Técnica bem semelhante ao panetone, né? Aquela que a gente chama de morcegar. Você deve estar achando estranho porque que tem feijão na bancada numa dica de patisserie, né? Mas eu vou explicar para você uma dica bem legal para você assar suas massas de torta. Aqui eu tenho uma massa de torta, pode ser torta doce ou pode ser também uma quiche. E para a gente não formar bolhas nessa massa e eu poder rechear essa massa e ela também não perder o formato, as laterais da minha massa não derreter, até porque ela é uma massa à base de manteiga, eu faço o quê? Primeiramente eu vou furar essa massa no fundo, furo bastante aqui com um garfo. Depois que eu furei o meu fundo, eu vou colocar aqui uma folha de papel manteiga. Pressiono esse papel manteiga na massa da minha torta. E agora que entra o nosso feijão. Eu vou colocar feijão para fazer um peso. Assim você vai ter uma massa perfeita para você assar. Espero que você tenha gostado dessa dica. Você sabe a diferença entre os utensílios da batedeira? Vem comigo que eu vou te explicar. Temos primeiro o nosso globo. Nós utilizamos para massas mais leves, principalmente para bolos e cupcakes. Segundo utensílio, a nossa raquete ou a nossa pá, para massas médias. Então eu posso utilizar para fazer cookies ou massas de tortas à base de manteiga. E o terceiro utensílio é o nosso gancho. O gancho a gente pode utilizar para fazer pizzas e massas de pão. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e comenta aqui embaixo se você sabia a função de cada utensílio desse. Sabe quando você quer colocar a preparação no saco de confeitar e você não consegue? Você fica lá com o bowl, com a espátula andando e você não consegue colocar a quantidade? Eu tenho uma dica para você. Pegue um copo medidor na sua casa, coloque o saco de confeitar aqui e você agora consegue colocar a preparação sem sofrer, ó. Assim você raspa toda a preparação do seu bowl e você não sofre com o saco de confeitar. E agora é só você utilizar aí para decorar seu cupcake, seu bolo, com essa dica super prática para você.